passagem do Jordão. Essa semana nós vamos estudar sobre a passagem do Jordão, né? Mas antes de entrar exatamente na parte da passagem, nós vamos ver um pouco sobre o processo de se preparar para passar. Conforme diz lá em Josué 3, de 1 a 5. Josué se levantou de que horas? Josué se levantou de madrugada. Olha aí a relação. E tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, lembrando que Sitim era aquele lugar da segunda chance. Nós vimos ontem na recapitulação da lição e na semana passada que Sitim foi o lugar da segunda chance. O povo de Israel tinha falhado da primeira vez mandando os 12 espias, e também naquele mesmo lugar em Sitim foi o lugar onde eles se prostituíram e adoraram os ídolos. Então Deus trouxe o povo de volta para Sitim e disse: olha, agora vocês vão mandar os espias de novo, e aqui eu quero que vocês se consagrem de novo. Esse lugar onde vocês tinham errado antes, agora vai ser o lugar da sua restauração, vai ser o lugar da segunda oportunidade que eu vou dar a vocês. E agora eu vou mandar os espias desse mesmo lugar, porque agora eu quero que eles vão e voltem com um relatório positivo. Eu não quero do mesmo jeito que foi da primeira vez, não. Então Sitim foi o lugar da segunda chance. Então o povo saiu de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então eles pararam ali e esperaram antes deles passarem o Jordão, né? Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual vocês devem ir, visto que vocês nunca antes passaram por tal caminho. Vale lembrar uma coisa: desde a saída do Egito até chegar em Canaã, durante os 40 anos, quem conduzia o povo era a coluna de nuvem e fogo. Então, era essa manifestação da glória de Deus que conduzia o povo durante o êxodo. Agora, já em Canaã, não precisava mais da coluna de nuvem. Agora, o símbolo, o guia do povo de Israel era a Arca da Aliança. Ela é quem ia na frente, ela é quem ia conduzindo. E essa distância aqui foi uma distância razoável, por quê? Porque como eram pouco mais de 2 milhões de pessoas, se a arca fosse bem coladinho com a parte da frente do povo, quem estava lá atrás não ia conseguir ver, né? Se a arca fosse junto assim com a vanguarda do povo de Israel, quem estava mais atrás não ia conseguir ver quando a arca fosse fazer a manobra. Então essa distância foi uma distância razoável, que dava para quem estava mais atrás enxergar quando a arca parasse, quando a arca continuasse e assim por diante. E tem mais um significado nessa questão da arca ser agora o guia do povo de Israel. Vocês lembram o que significava a arca, né? A arca simbolizava a presença de Deus. E dessa maneira, gente, sem a presença de Deus, a conquista de Canaã não seria possível. Eles só seriam bem-sucedidos se eles seguissem a vontade e o cronograma de Deus. Da mesma maneira, nós estamos começando um Caleb agora. Se nós não colocarmos Deus à frente de todos os nossos planos, se nós não seguirmos o calendário de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, nada de nossos empreendimentos vai dar certo. Não confie na sua habilidade de falar com as pessoas, não confie no seu conhecimento da Bíblia, não confie nos brindes, não confie nos sorteios. Você precisa confiar que a conversão das pessoas agora depende da ação do Espírito de Deus e não do seu potencial. É Deus quem vai na frente, é Deus quem vai conduzir o seu trabalho, é Ele quem vai fazer bem-sucedidas as obras das suas mãos. Então, era Ele que ia na frente. E a arca em si tinha vários significados. Vocês lembram que a lei representava a justiça de Deus. O maná que estava lá dentro representava a proteção de Deus, ou o cuidado de Deus. E a vara representava a proteção de Deus. O propiciatório representava a misericórdia de Deus. E
A luz que se manifestava ali no meio dos querubins representava a presença de Deus. Então, tudo isso era quem ia conduzir o povo. Então, o caráter de Deus, a justiça, a misericórdia seriam os guias do povo de Israel. O caráter de Deus manifestado na sua lei, a sua justiça e a sua misericórdia é quem iriam conduzir o povo de Israel. E que os mandamentos de Deus, o padrão do que é reto, ajudassem o povo de Israel agora como viver. Eles só seriam bem-sucedidos se agora eles vivessem de acordo com a lei, se eles seguissem a lei de Deus. Por isso que a arca foi na frente, para o povo todo seguir a arca e ao mesmo tempo seguir a lei de Deus. Foi uma ilustração visual de como deve ser a nossa vida. Como deve ser a nossa vida. Nós somos reconhecidos como um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Devemos seguir os preceitos, os mandamentos de Deus se nós quisermos ter vida. Exatamente. Agora olha o verso 4 e o 5. O verso 5 quer dizer: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse verso dá para a gente usar em qualquer contexto. Santificar. Santificar, nós sempre aplicamos esse verbo como se separar, né? Como santificação é a mesma coisa que separação. Só que muita gente interpreta isso como uma separação literal do mundo. Ou seja, você não deve ter contato nenhum com nada do mundo. Não deve ter contato com as pessoas, não deve ter contato com... né? Você deve se afastar, você deve ficar como um eremita. O eremita é aquelas pessoas, aqueles monges, que vão para cima de uma montanha e evitam qualquer contato com o ser humano, achando que assim vão ficar mais próximos de Deus. Mas não é isso. Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo, mas mesmo assim em contato com as pessoas. Jesus passou 33 anos no contato com os seres humanos, vivendo com eles, tendo intimidade com as pessoas, mas mesmo assim ele nunca pecou, mesmo assim ele foi o padrão de como nós devemos ser. Deus nos chama para ser santos em um mundo profano, que nós não possamos nos contaminar com o mundo, não nos amoldar ao padrão desse século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente e também sermos o padrão de comportamento para as outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Você é o padrão de comportamento para os outros. Você é o parâmetro. E como o Nefés disse aí, nós somos Daniel e seus amigos vivendo em Babilônia. Através do comportamento de Daniel e seus amigos, era que os outros jovens deveriam se espelhar. Era que as outras pessoas deveriam se espelhar. Então, antes de qualquer batalha, antes de qualquer confronto contra Satanás, o servo de Deus precisa se santificar. Vocês lembram que Jesus, quando disse aos discípulos, olha, quando Jesus desceu do monte da transfiguração, Jesus desceu com toda a sua glória, né? Jesus apareceu lá em cima do monte com toda a sua glória, ele teve aquele momento de glória ali junto com Moisés e Elias, os discípulos que estavam lá em cima contemplaram isso, e quando Jesus desceu o monte, lá embaixo Satanás estava fazendo aquele show com aquele menino lunático. E depois Jesus expulsou o demônio, Jesus disse assim para os discípulos, olha, essa caixa só se expele com jejum e oração. Não dá para você enfrentar o inimigo de qualquer maneira. Antes da missão vem a consagração, exatamente, Aldo. Antes de nós enfrentarmos Satanás, precisamos nos revestir das armas da luz. Precisamos nos revestir e aprender a usar essas armas. Precisamos pedir a orientação e o poder de Deus em nossa vida. Sem o poder de Deus em nossa vida, não temos como vencer nada. Não temos como conseguir nada. Precisamos nos santificar. Precisamos nos consagrar. Buscar o óleo do azeite hoje. Certo? Um detalhe que poucas pessoas percebem. A parábola das 10 virgens diz que haviam 5 prudentes e 5 nécias, né? As nécias não buscaram azeite no tempo certo. Já as prudentes tinham azeite em dobro. Tinham ali o azeite reserva. E um detalhe que poucas pessoas percebem. Todas as 10 virgens, elas dormiram. Todas as 10 virgens, elas dormiram. Mas no momento certo, no alto clamor, quando ficou proclamado que o noivo estava chegando, todas acordaram. Então haverá esse adormecimento coletivo, esse momento em que todo mundo pensa que está longe a volta de Jesus, que parece que não vai acontecer nada, esse momento assim que fica essa certa mornidão, todos ali adormecidos,
Mas tem aqueles que estão buscando o azeite, que estão buscando a palavra de Deus hoje, que no momento em que for proclamado o decreto dominical, e eu estou devendo essa explicação, né, Fredson? E para a Yara também, para os outros que ainda estão estudando, ainda vou explicar esses detalhes dos eventos finais, para os que ainda são novos. Quando for proclamado esse decreto, quando for proclamado esse alto clamor, então todos vão acordar, tanto as prudentes quanto as nécias, todos vão despertar, mas somente aqueles que estiverem com azeite à parte, que estiverem com esse azeite reserva, esse azeite em dobro, esses é que vão entrar para a festa do noivo. O resto vai ficar do lado de fora, infelizmente. Santifiquem-se hoje. Olha o que o Aldo colocou aqui. Josué pediu para que o povo se preparasse para entrar na Canaã terrena. E Deus pede que hoje nós nos santifiquemos e nos preparemos para entrar na Canaã celestial. Exatamente. Busque hoje o dobro do azeite, esse óleo da graça, para que você esteja cada dia mais pronto para que, se você morrer hoje, você morra salvo. Peça a Deus todo dia: Deus, me prepare hoje, me consagre hoje, para que, se eu morresse hoje, eu morra salvo. E que eu tenha cumprido a tua missão, que eu tenha cumprido a tua palavra. Se você morrer inativo, se você morrer apenas buscando a sua própria salvação e não buscar a salvação dos demais, isso não vai dar certo. Sabia disso? Se você morresse hoje apenas buscando a sua própria salvação e não a salvação de outra pessoa, não tem como você ser salvo, não. Jesus só vai salvar alguém que aceita a salvação, primeiro de tudo, aceita Ele como Salvador e que leva outros a fazerem o mesmo. Se você só quer ser salvo e não ajuda outros também, ele não vai levar você, uma pessoa egoísta, para o céu. Não é verdade? Então, o milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder-lhes aquele território. Então era para isso que o povo de Israel tinha que se preparar, para passar o Jordão. Ali eles iam tirar todas as dúvidas de que a terra seria deles. E depois disso, qualquer cidade, qualquer obstáculo no meio do caminho seria fichinha, porque Deus já tinha passado eles pelo Jordão e qualquer conquista agora seria mais fácil. Então, gente, temos aí uma missão pela frente. Temos aí um campo para ser explorado. Ruas e casas que ainda não receberam a mensagem, pessoas que ainda estão ali cansadas da ladainha das igrejas, cansadas da ilusão, cansadas da vida escura que elas vivem, esperando que alguém traga luz. Mas como é que essas pessoas vão alcançar a luz se os portadores da luz não se permitem ser transformados por essa luz? Então, hoje é o momento, hoje é o dia de se preparar. Deixe os pecados de lado, deixe aquilo que tem afastado você de Deus, deixe isso de lado. Abandone o pecado e remova todas as suas impurezas. Permita que a luz transforme você e que essa luz reflita em você para os outros. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, tomamos para nós a mesma ordem que o Senhor deu a Josué, e Josué passou para o povo. Estamos prestes a atravessar o Jordão e entrar na Canaã celestial. Para isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos mude a nossa mente, mude o nosso coração, mude nossos gostos, mude nossos hábitos, nos ajude a ser cidadãos do céu, mesmo antes de chegar aí. Nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos para estar lá, mesmo nesse ambiente que nós vivemos, mesmo cercado de mundanismo à nossa volta. Nos ajuda a ser santos como Tu és santo. Nos ajuda a ser perfeitos como Tu és perfeito. E que nós possamos trabalhar para a salvação dos demais, assim como o Senhor deseja que nós façamos. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro e daqui a pouco abençoa a caminhada daqueles que estão lutando também, Senhor, para ter saúde, para testemunhar do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem for passar o livro.